eu sou Valéria Maverick, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Bloguei. Porque esse blog é um diário virtual, a nossa vida, meu amor, é um filme, vem comigo! E aproveitando essa história que deu o que falar nas redes sociais sobre o Tami ter sido contratado para fazer a propaganda de Dia dos Pais da Natura com a hashtag Meu Pai Presente, hoje nós vamos falar de filme que conta uma história trans. A Garota Dinamarquesa, que retrata a história de Lili Elbe, que foi uma famosíssima pintora do século XX, foi uma das primeiras pessoas a passar por uma cirurgia de mudança de gênero até hoje que se tem documentado, que se tem conhecimento. O filme é uma adaptação do livro de ficção de David Ebershoff, que foi baseado nos diários da Lili, que foram publicados em 1930. Man and the Woman, de homem para mulher. Eu confesso que eu tô doida pra ler, porque a história é muito boa. Lançado em 2015 e dirigido por Tom Rupert, Garota Dinamarquesa conta a história de Einar, interpretado pelo ator Ed Handman. Ele é um jovem pintor bem-sucedido, vivendo ali em Copenhague na década de 1920 e tem um relacionamento, ele é casado com a Gerda, que é interpretado pela atriz Alicia Vikander. Eu acho que esse é o nome da atriz. Se não for, eu vou colocar aqui, porque esses nomes são muito complicados. Então eles estão lá num relacionamento aparentemente bacana, ela é muito amiga dele, eles têm uma cumplicidade fica muito evidente, só que um dia a Gerda ela tá precisando de uma modelo, porque ela pinta pessoas. E aí a modelo que ia posar pra ela acaba faltando e ela pede pro Einar posar pra ela. Ele vai lá, coloca uma meia calça, ele fica meio assim de começo, mas ele é um marido muito parceiro. Eles têm uma cumplicidade, eles têm um envolvimento muito legal. Então ele acaba aceitando. E quando ele acaba aceitando, ele acaba gostando. Ele faz isso pela primeira vez, tem até uma cena que ele toca a roupa e ele se sente muito bem. E aquilo começa a criar um espiral de questionamentos dentro da cabeça do Einar sobre como ele tá se sentindo em relação àquilo. E a Gerda nem desconfia, ela acha que aquilo é uma mera brincadeira. Até que tem um dia que ela resolve vestir o Einar de mulher para ele ir para uma festa. E lá ele começa a entrar mais ainda em contato com esse outro eu, uma pessoa que sempre esteve ali dentro dele, e isso causa uma confusão muito maior, até que ele percebe que a fantasia não era a Lili, que no caso é a mulher que ele se transforma. A fantasia era o Einar, que a Lili vivia nesse corpo há muito tempo, e o filme dali se desenrola todo esse questionamento em relação não só à sexualidade, mas como em relação ao que ele sente e como ele se sente, quem ele se reconhece. Em contrapartida, isso é muito doloroso pra Gerda, que tá ali do lado dele sempre, tem aquele marido atencioso, aquele marido que é companheiro, aquele marido que tá sempre com ela, e de repente parece que o mundo se abre pro Einar, que vira Lili, e ela fica à mercê daquela coisa toda, daquela decisão, daquele novo eu que o Einar está se tornando. O filme recebeu muitas críticas, mas a principal foi o fato dele não ter sido interpretado, a Lili não ter sido interpretada pelo ator trans, já que nós não temos muitas representatividades dentro do universo cinematográfico de pessoas trans, de atores trans. Então, teria uma visibilidade muito grande para a comunidade que precisa ser vista e precisa ser mais respeitada, e mais do que isso, precisa ser mais valorizada, e não aconteceu. Chamaram um homem cisgênero, um homem hétero, ficou um filme heteronormativo, teve muita crítica em relação a isso e acabou perdendo uma oportunidade muito grande. Porque eu considero o filme um filme bom, só que ele poderia ter sido muito melhor, porque a gente estava retratando a Lili Elbe, uma das primeiras pessoas a fazerem a cirurgia
de mudança de gênero. E não foi só isso, não foi só a mudança de gênero que ela fez. A história dela é muito mais interessante e muito melhor. O que a gente passa pro segundo ponto. A profundidade dos personagens. Recebeu muitas críticas em relação à profundidade, tanto da Lily quanto da Gerda, como dos amigos, como do entorno. Então, assim, o roteiro podia ter se aproveitado muito mais de uma história muito rica para ter feito um roteiro muito melhor, com muito mais profundidade, para ter um maior impacto. E uma outra crítica que eu li a respeito foi diretamente ligada ao diretor, que pegou essa história tão valiosa e transformou num drama superficial. Mesmo assim, ele teve 4 indicações ao Oscar e levou uma de melhor atriz coadjuvante da nossa querida Alicia, que eu não sei o nome pronunciar, então vai ficar aí. Algumas das curiosidades sobre Lily Elbe, a história real, é que em 1930 a corte dinamarquesa realmente anulou o casamento de Einar com a Gerda, né? Porque agora Einar é Lily, e concedeu a ela documentos com nova identidade, com um novo nome. Ela entrou para a história da medicina por se submeter a um procedimento médico que naquela época era muito primitivo. A gente estava falando de 1930. Então, a medicina não estava preparada para esse tipo de caso. Gente, a história dela é muito interessante. Mas eu tô falando mais da história real do que a história de ficção. Infelizmente, parte dessas pesquisas médicas que falavam sobre os procedimentos que a Lily tinha feito foram destruídas em 1933 pelos nazistas. E ela passou por 4 cirurgias para fazer a mudança total de gênero. E você pensar que isso foi feito em 1930 é uma descoberta muito grande, são procedimentos muito complicados para a época. Então, ela tem uma importância de um peso muito grande para a comunidade trans. Com críticas ou não, vale muito a pena assistir A Garota Dinamarquesa, que traz a história da Lily Elbe. E mais do que isso, ler o livro De Homem para Mulher. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, deixa seu like que ajuda bastante, compartilha com a galera. O link tá na descrição, vocês já sabem. Aperte o play e bora maratonar. Tchau!